Meus queridos, como vocês sabem, hoje é um dia muito importante porque será votada a urgência do PL da anistia. O regime de urgência, se aprovado, dispensa ali o trâmite em todas as comissões da casa, o que agiliza o processo, né? Então, aprova-se o regime de urgência. A partir disso, eles vão começar a discutir a elaboração do texto, né? A gente sabe, o governo está lutando contra, a parte do STF está lutando contra, eles querem construir ali uma espécie de anistia light que vai ser totalmente refutada pela oposição. O que a gente quer e vai trabalhar para aprovar é uma anistia ampla, geral e irrestrita, como sempre foi na história do Brasil, né? Essa não será a nossa primeira anistia e provavelmente não será a última também. Mas o fato é que depois do regime de urgência, a gente vai construir esse texto, então essa é a hora de articular, e depois da elaboração do texto é trabalhar para aprovação, é levar para o plenário e trabalhar para aprovação, né? Então é um grande dia, nós temos aí realmente uma maioria para aprovação da urgência e a votação já vai ser uma sinalização de como seria a votação do projeto, né? Até deputados de esquerda são favoráveis à anistia porque entendem realmente que há uma perseguição não só a Jair Bolsonaro, como a todos de direita. E tem gente de esquerda já percebendo que se hoje está acontecendo com a direita, amanhã ele pode ser o próximo. A grande maioria da esquerda ainda não acordou para isso, mas tem gente que já está percebendo isso, tá? O pessoal do PCO que o diga, essa é a questão. Mas vamos lá, meus amigos, ontem também nós tivemos duas importantes vitórias lá no Congresso, especialmente na Câmara. Primeiro que foi uma manobra ali do PL, cara, que orgulho dos deputados da oposição, especialmente os deputados do PL. Que trabalho magistral está fazendo o Sóstenes Cavalcante, que é o líder da bancada do PL na Câmara. Meus parabéns a esse deputado. Realmente é um trabalho impecável. Eles conseguiram, através de uma manobra, salvar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Está lá nos Estados Unidos fazendo as denúncias, trabalhando não pela família, não pelo pai, mas pelo Brasil, para tentar salvar a democracia por aqui. Porque democracia não é um conceito relativo, como o Lula diz, né? Democracia é outra coisa, não é a vontade do PT, a vontade da esquerda, a vontade do STF. Eles não são os salvadores, os bastiões ou representantes da democracia. Mas tudo bem, essa é uma outra questão. Então, a Carol Detoni, que era líder da minoria lá na Câmara, basicamente cedeu o seu lugar para o Eduardo Bolsonaro. O que isso quer dizer? O líder de bancada, líder de minoria, de maioria, não precisa justificar a sua ausência. Então, nessa condição, o Eduardo Bolsonaro pode votar de uma posição remota. Ele pode votar lá dos Estados Unidos, né, de maneira remota. Ou seja, ele vai continuar exercendo o seu mandato, não perderá e não será cassado, o que é muito importante, porque a gente pode ter o Eduardo Bolsonaro, ano que vem, como candidato, não só a deputado, mas quem sabe a senador ou até presidência, né? Se as coisas não mudarem até lá, embora eu acredite que podem mudar sim, né? Me refiro aí à anistia, tá? Então essa foi uma grande vitória, parabéns a toda a bancada da oposição, especialmente do PL, do Sóstenes Cavalcante e da Carol Detoni também, pela humildade e pelo gesto, tá? A outra vitória foi o avanço da PEC da... Bom, a imprensa está chamando de PEC da blindagem, né? Que é justamente a PEC das prerrogativas, que faz com que, para se processar criminalmente um deputado, você precise de autorização do Congresso, né? Não um deputado, mas um parlamentar no geral. Então, para processá-lo, não só criminalmente, você precisa de autorização do Congresso. Isso, meus amigos, não é uma proteção para os corruptos. Não. Isso é um dispositivo que freia, a gente sabe muito bem quem, que esfera de poder, ou quais pessoas lá no STF, né? Vamos falar o português claro aqui. Acaba com a chantagem, porque não é segredo para ninguém que ministros ligam para parlamentares para fazer ameaças, para questionar o porquê que certa pauta está avançando ou não está avançando. Então, uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada à outra. Deico, por que eles não se debruçam especialmente sobre a anistia? Porque a anistia só não foi aprovada ainda porque tem muita gente com medo de retaliação do STF. Veja só, veja que democracia é o Brasil, né? Parlamentares com medo de exercerem os seus papéis, né, o mandato para o qual foram eleitos, por medo de represálias do Supremo. Olha a democracia relativa à soberania, né? Olha que beleza. Então, com a aprovação dessa PEC das prerrogativas,
os deputados eles não têm mais o que temer, nem os senadores não têm o que temer. Eles não serão processados a não ser que o Congresso autorize, né? E aí eles vão poder avançar com a anistia. Então uma coisa depende da outra. Primeiro, aprova essa PEC, né, das prerrogativas. Depois, sem medo de represálias, eles podem votar e aprovar a anistia. E este é um primeiro ponto, um passo importante para o fim do foro por prerrogativa de função. O fim do foro privilegiado, que é uma outra história, não tem nada a ver com essa PEC das prerrogativas que foi aprovada lá na Câmara ontem, tá? Então uma PEC ela precisa ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas. Já foi aprovada em 2 turnos lá na Câmara. Aí vai para o Senado e precisa ser aprovado lá também. Importante ressaltar que depois da aprovação em 2 turnos nas 2 casas, ela é promulgada, ou seja, é juntada à Constituição automaticamente e não precisa de anuência ou aprovação do Supremo e muito menos do Presidente da República, diferente de um projeto de lei, tá? Mas aí é outra história, o Congresso sempre tem a palavra final. No caso da PEC, o Congresso, aliás, o STF não pode julgar inconstitucional. Por quê? Porque é justamente uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Se o Congresso está juntando aquilo ali na Constituição, não tem como julgar inconstitucional, mesmo que eles gostariam, né? Não vai acontecer, tá? E aí, meus amigos, para falar um pouco aí do fim do foro por prerrogativa de função, que vocês sabem, é uma pauta que eu defendo, né? Se eu fosse parlamentar, era em cima disso que eu ia trabalhar dia e noite, principalmente, tá? Pelo fim do foro por prerrogativa de função. Outra coisa é o fim da emenda parlamentar, né? Eu acho que emenda não tinha que estar na mão de deputado, de senador, porque isso faz com que o executivo compre, de certa forma, o parlamentar e faça o sequestro da democracia, como já aconteceu no mensalão, embora por outros meios, dinheiro de corrupção, e como está acontecendo hoje. O Lula liberou 3 bilhões de reais em emenda para tentar frear a anistia, né? E sou contra, também trabalharia para acabar com a progressão de regime. O sujeito pega 20 anos e fica 5 anos preso. A progressão de regime só não funciona para quem é de direita. Olha o Daniel Silveira aí, já cumpriu os requisitos, mas está onde? Continua preso. Para ele não funciona a progressão de regime. Mas para traficante, para estuprador, para assassino, para criminosos da pior espécie, para eles funcionam e funcionam muito bem, né? Então isso tem que acabar. E aí, meus amigos, eu trago para vocês aqui um trecho de uma entrevista do Sóstenes Cavalcante. Cara, virei fã dele, viu? Virei fã. Onde ele fala aí um pouco sobre o fim do foro por prerrogativa de função. Vamos acompanhar. Em cima dessa pergunta, eu queria saber, em cima dessa pergunta, né, o PT mudando de posição, vocês, no passado, já defenderam o foro. Hoje, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro se apegou à questão do foro para se defender de questões ali, de investigações contra ele. E hoje ocorre o oposto. Hoje estão querendo acabar com o foro. Também é uma posição diferente ali do passado. Na verdade, nós sempre fomos contra o foro privilegiado. O senador Flávio utilizou porque é a legislação atual. Nós temos aqui campanhas, eu estou no 3º mandato, desde o meu primeiro, a gente é contra foro privilegiado. Nós mantemos a coerência. O problema do PT é que eles são oportunistas. Quando me convém, sou a favor. Quando não me convém, sou o contrário. Aqui ficou claro, ficou até difícil do Lindenberg explicar para você essa mudança. O que muda em 4 anos? É porque não é conveniente para eles. Eles agora não estão sendo chantageados nem perseguidos porque fizeram uma associação com alguns ministros do STF e governam o país juntos. Está claro a todo o Brasil a aliança entre o presidente descondenado e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive no aumento do IOF. Você, brasileiro, está pagando 4 vezes mais IOF, você que faz um crediário para comprar seu colchão, sua geladeira, está pagando mais por essa associação, Alexandre de Moraes e o descondenado. Este é o problema. Nós precisamos entender que o Brasil tem problema sério na questão do foro. A própria palavra já diz, foro privilegiado. Para que privilégio a políticos? Nós temos que resolver o problema do foro. E eu acho que com a fragilidade do Congresso Nacional, perante a um poder que virou um superpoder, que é o Supremo Tribunal Federal, está na hora, inclusive, de debater e aprimorar a questão das prerrogativas. Mas, respondendo ao meu colega que perguntou, lógico que nós é quem sempre fomos contra a erotização precoce de crianças. Nunca foi a esquerda. Bom, ali ele começa a falar de outras questões, mas ele foi muito claro na sua resposta. E ali ele expôs a hipocrisia da esquerda. Né? Eles são a favor ou contra de acordo com a sua conveniência. No caso do senador Flávio Bolsonaro, o que ocorre é que estavam tentando persegui-lo, estavam tentando investigá-lo ali por narrativas à época criadas, e ele apenas falou, pô, peraí, mas o foro privilegiado vale para os outros e para mim não vale?
Então é assim. Então, para me investigar, não precisa de autorização do Supremo. Agora, para investigar o deputado do PT, que foi pego com 53 milhões de reais num apartamento, para ele precisou de autorização do Congresso. Então, o foro privilegiado funciona para a esquerda, para proteger a esquerda. Agora, quando é para a direita, não funciona. Então, essa era a questão. Pau que dá em Chico tem que bater em Francisco também, tem que valer para os dois, não pode valer só para um lado. Esse foi o argumento usado pelo Flávio Bolsonaro, né? Por exemplo, eu sou contra emenda parlamentar, mas vamos supor que eu me candidate o ano que vem e seja eleito. Aí eu não vou usar a emenda parlamentar? É claro que eu vou usar. Eu vou lutar contra isso, vou propor projetos nesse sentido para acabar, mas enquanto estiver valendo, enquanto for a regra do jogo, é óbvio que você tem que usar, senão você vai estar aí em desvantagem em relação aos outros parlamentares, né? E essa é a questão. Então, tem gente que é hipócrita e o deputado Sóstenes Cavalcante expôs de maneira magistral a hipocrisia dessa gente. Finalizando, grande dia, 2 importantes vitórias e, se Deus quiser, hoje teremos mais uma com a aprovação da urgência do PL da anistia. Muito obrigado, curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.